Oi, gente! Esse vídeo foi feito para responder uma pergunta que nós recebemos sobre as órbitas de Plutão e Netuno. No primeiro vídeo que nós postamos, nós mostramos essa animação da trajetória da sonda New Horizons em seu caminho através do Sistema Solar até Plutão, e nos foi perguntado se, conforme aparenta a animação, as órbitas desses dois planetas se cruzam. Para responder essa questão, nós refizemos a animação adicionando uma terceira dimensão a ela. Ela é feita com dados reais, então as referências estão aqui embaixo na descrição do vídeo. A animação mostra o Sol, as órbitas da Terra, de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, e os movimentos de todos os objetos conhecidos do cinturão de Kuiper, além da trajetória da sonda New Horizons. Não são mostrados asteroides, cometas, Mercúrio, Vênus ou Marte, para facilitar a visualização. A órbita de Plutão difere da dos 8 planetas. Ela é bem mais alongada, excêntrica e fica em um plano bem mais inclinado. Em certos momentos, ela é mais próxima do Sol que a órbita de Netuno. Contudo, as órbitas de Plutão e Netuno não se cruzam. Em representações bidimensionais, elas podem parecer se cruzar, mas na verdade é apenas a impressão passada pela projeção de uma configuração que na verdade é tridimensional, em apenas 2 dimensões. O que acontece é que a órbita de Plutão, sendo tão inclinada, atravessa o plano definido pela órbita de Netuno, mas não cruza com o caminho percorrido por Netuno em sua órbita. Há mais uma coisa interessante sobre as órbitas de Plutão e Netuno. Elas estão em ressonância. Mas o que isso significa? Essa animação mostra as posições de Netuno e Plutão durante 5 séculos. Se você contar quantas voltas cada um deles dá, vai ver que quando Netuno completa 3 voltas em torno do Sol, Plutão faz exatamente 2 voltas. Essa situação é um caso do que os astrônomos chamam de ressonância orbital. Ressonância, em física, é uma palavra usada para descrever forças que atuam sobre um corpo de maneira periódica e em sincronia com o seu período natural, e que por isso são mais efetivas, mesmo não necessariamente sendo muito intensas. Eu sei, ficou meio abstrato, né? Nós vamos dar um exemplo. Se você tentar empurrar um balanço a partir do repouso e quiser fazê-lo chegar muito alto, você vai ter que aplicar muita força. Mas se você for aos poucos e periodicamente aplicando força ao balanço, você conseguirá fazê-lo ir mais e mais alto. Mas não adianta empurrar no momento errado, tem um momento certo de empurrar para que o efeito da força se acumule. No sistema solar, a presença de ressonâncias aumenta muito o efeito da força de gravidade de um corpo sobre o outro. O efeito mais comum disso é que as órbitas desses corpos sejam alteradas e saiam da ressonância. Entretanto, algumas vezes, devido a características específicas das órbitas, a gravidade vai atuar de forma a trancar o sistema na ressonância. Falando de forma simplificada, porque esse é um tema complicadíssimo, sempre que o sistema tenta sair da ressonância, tem uma força que vai e empurra ele de volta. Ele é então dito estável. E isso é o que acontece com Plutão e Netuno. Eles estão travados nessa ressonância, e um dos seus efeitos é que Plutão nunca passa muito perto de Netuno. Nos momentos em que Plutão passa perto da órbita de Netuno, Netuno está longe daquela parte de sua órbita. Mas por que Plutão tem uma órbita tão alongada e inclinada, ao contrário dos 8 planetas? Os planetas e os corpos menores do Sistema Solar se formaram a partir de uma nuvem de gás e poeira remanescente da formação do Sol. Essa nuvem tinha a forma de um disco, relativamente fino, que orbitava o Sol. Por isso, os corpos que se formaram estavam em órbitas aproximadamente circulares e no mesmo plano. Mas uma vez formados os planetas, a força gravitacional entre eles e os corpos menores passou a alterar suas órbitas, em uma longa e complexa evolução que ainda não é completamente compreendida pelos cientistas. Essa animação mostra como as órbitas dos planetas evoluíram, segundo algumas das melhores simulações atuais para a evolução do Sistema Solar. Estes modelos indicam que Plutão se formou em uma órbita circular e no plano do disco, em meio a muitos outros objetos do cinturão de Kuiper, mostrados em verde. Nos primeiros milhões de anos do Sistema Solar, as interações gravitacionais entre os planetas e o cinturão de Kuiper fizeram com que Saturno, Urano e Netuno migrassem para órbitas mais distantes do Sol. Isso teria feito Netuno se aproximar de Plutão e alterar a sua órbita, tornando-a inclinada e alongada, e eventualmente chegando à situação de ressonância. Na ressonância, o efeito da gravidade de Netuno sobre Plutão é amplificado, e apenas algumas configurações específicas são estáveis. Isso significa
que quando por acaso Plutão se encontrou em uma dessas configurações estáveis, que é a sua órbita inclinada e alongada, ele permaneceu preso nessa situação onde está até hoje. Esse foi o terceiro vídeo da série sobre Plutão. Clicando aqui você pode acessar os anteriores e fique ligado para o próximo. Até!